Olá, seja bem-vindo à segunda parte do programa Clube Executivo. Hoje estou a falar acerca da linguagem corporal, a linguagem corporal do líder. O líder, ele tem que trazer segurança ao seu time através da comunicação de expectativas, através do feedback, da resolução de problemas, através de fazer acontecer. Ele tem também que entender e desenvolver os talentos do seu time, dos membros do seu time, recompensar e dar o exemplo e, por último, levar todo o time a pensar, a dar o seu conselho, a dar a sua opinião, para que todos eles se sintam comprometidos. Todos eles se sintam responsabilizados em levar todo o barco, digamos assim, ao seu bom porto. Os líderes, eles gostam de ser líderes, porque eles gostam de fazer acontecer as coisas. E o verdadeiro líder, ele tem uma postura certa, uma postura indicada, uma postura que o ajuda a transmitir sentimento, expectativas, confiança, segurança. E é sobre essa postura que eu quero falar ao longo desta parte, destes próximos minutos. Quero falar acerca de algumas dicas, algumas posturas de um líder, um verdadeiro líder. São posturas que lhe trazem segurança e fará com que as pessoas, elas gostem e elas queiram ser lideradas por si. Vamos ver então algumas dessas posturas. Primeiro, mantenha o contacto visual e ouça as pessoas. Muitas vezes nós vemos pessoas que, por falarem muito e tudo isso, parece que... Mas já reparou como que os grandes líderes são pessoas que não falam assim tanto, são pessoas que são pessoas mais calmas, são pessoas que mantêm o contacto visual com quem estão a falar, são pessoas que ouvem os outros. Quão importante isso é? Ao falar com uma pessoa, mantenha o contacto visual. Não fuja. Não deixe de olhar para os olhos da pessoa. Olhe realmente nos olhos dela. Isso é muito importante. Não só para você captar a atenção dessa pessoa, mas também para perceber tudo aquilo que está, a forma como a pessoa está a reagir a essa sua mensagem, a essa sua palavra, a esse seu comunicado, a essa sua instrução. Procure olhar de facto nos olhos. Mantenha o contacto visual e procure olhar nos olhos. Preste também atenção à mensagem da pessoa. E olhe, faça uma coisa que é muito importante, porque estamos a falar de linguagem corporal e isto tem tudo a ver, que é vir-se para a pessoa. Na verdade, até se inclina um pouco para a pessoa. Isso vai fazer com que a pessoa ache que está a ser correspondida, estão-lhe a prestar atenção, e as pessoas gostam disso, porque as pessoas se sentem valorizadas. Elas sentem que está a ouvir, está a prestar atenção. Um bom líder, ele faz isso mesmo. Todas as pessoas gostam de sentir-se valorizadas, gostam de sentir-se únicas, gostam de sentir-se especiais, gostam de ser ouvidas. Por isso, vir-se para as pessoas, incline-se um pouco para elas, preste atenção, ouça aquilo que estão a dizer. Claro que eu não estou a dizer ficar ali o tempo todo na conversa, não é isso, mas não esteja sempre a falar, ouça um pouco e depois então dê a sua opinião, dê a sua expressão e continue em frente, se assim for o caso. Num mundo onde dos maiores problemas que existe é a comunicação, quando uma pessoa aprende a comunicar, de facto, isso é muito importante. Toca no coração das outras pessoas e poderíamos dizer que marca pontos nesse relacionamento com os seus liderados. E isso é muito, muito importante. Uma outra dica é ocupe muito bem o seu espaço. Por outras palavras, saiba estar. O líder, ele deve de demonstrar confiança, otimismo, segurança. E há posturas que não ajudam a isso. Uma postura de ombros descaídos, uma postura de cabeça para baixo, uma postura de desfalecimento, isso não ajuda. Então uma boa atitude
que não só ajuda a você passar uma mensagem para os outros, mas, acima de tudo, ajuda-o a si mesmo a se manter bem perante uma adversidade, perante um problema, perante as outras pessoas. É ter uma postura firme, ereta. Ter uma postura onde você coloca os seus ombros para cima, onde você ergue o seu queixo, pois essa é uma atitude que demonstra autoconfiança, autocontrole, estabilidade emocional e por aí fora. Quão importante é que mantenha esta postura, ao contrário de uma postura descaída, temerosa, receosa, abatida, mantenha uma boa postura. Mantenha-se à vontade perante as outras pessoas. Ocupe bem esse espaço. Trabalhe na expansão da sua postura. Trabalhe na sua forma de se relacionar, de comunicar com as outras pessoas, através dos seus braços, através das suas mãos, através do comportamento do seu corpo. Agora, claro que nem 8, nem 80. Nem aquela pessoa que está sempre parado, quieto, não se mexe, parece uma estátua, como aquele que está sempre a mexer e que não para um bocadinho sossegado. Isso acaba por te distrair também. Mas mantenha-se firme. Caso que esteja um pouco receoso, caso que esteja um pouco nervoso, mantenha-se firme. Mantenha os seus pés firmes. Afaste ligeiramente os seus pés para não ficar numa posição demasiado firme, rigorosa, para que possa descontrair um pouco, mas transmita essa mesma mensagem, que isso é transmitir uma mensagem também. Uma outra dica é: cuide do seu tom de voz. A voz é algo que vai sendo modificado ao longo dos anos. Especialmente quando é criança, depois passa para adolescente, de adolescente já entra ali já na fase da juventude, a voz muda muito, até que a voz fica uma voz mais adulta. Mas a verdade é que existe a voz natural, mas também existe aquela voz que pode ser trabalhada. Uma voz aguda, uma voz que seja muito alta, normalmente é associado a muito receio, a muita pressão, a muita inquietação. Então é importante trabalhar na sua voz. Um dos erros muito comuns que as pessoas têm é não fazer as pausas. Então, trabalhe na voz, trabalhe no tom de voz, na intensidade da sua voz e trabalhe também nas pausas. Não tenha medo das pausas. As pausas são importantes. As pausas também são comunicação. As pausas são oportunidades para que a pessoa ela possa acompanhá-lo, pensando com os seus próprios pensamentos. É desta forma que a pessoa vai compreendendo, entendendo, acompanhando e combinando, ajustando os pensamentos dela aos seus pensamentos. Por isso, cuide da sua voz e fazendo aqui este parênteses que é as pausas, que é tão, tão importante. Uma outra dica muito importante é sorria. Sorria e cuide das expressões faciais. Eu falo por mim, eu sou em si uma pessoa séria, uma pessoa um pouco pesada de sisuda, de aspecto, e reconheço isso, são as minhas características naturais. Mas eu sei que eu devo de trabalhar também nesta área. Sabe porquê? Porque eu vejo da forma como eu reajo a outras pessoas. Quando alguém sorri para nós, quando alguém tem uma expressão alegre, de felicidade, é inconsciente. Não é forçado, é inconsciente. Eu reajo também dessa forma. Então nós podemos dizer que existe como que um poder, uma força muito boa, muito positiva no sorriso. Então cuide em acompanhar as expressões faciais àquilo que é a sua comunicação, àquilo que você quer passar para os outros. Vou-lhe dar um exemplo muito interessante. Charlie Chaplin. Ele foi o grande ator dos filmes mudos, onde ele não falava, onde ele não expressava nada verbalmente,
mas através da sua cara, através das suas expressões, através do seu comportamento, da sua linguagem corporal, ele se comunicava tão bem. Nos dias de hoje, pode parecer um estilo de filme já bastante ultrapassado, mas olha que ele é conhecido em todo o mundo. E ainda hoje nós encontramos muitos certos ou pequenos filmes de Charlie Chaplin. Porquê? Ele desenvolveu bastante esta arte, esta capacidade de comunicar, não só com o comportamento, com a linguagem corporal, com os seus gestos, com tudo isso, mas também com as suas expressões faciais. Então isso é algo realmente muito importante, onde está concentrada uma grande força da linguagem, da comunicação para com as outras pessoas. Vamos fazer agora mais uma breve pausa e voltarei dentro de momentos. Até já.